Um homem vive isolado atrás de muros emocionais. Tudo muda quando uma nova funcionária cruza seu caminho. Um acidente coloca os dois frente a frente, no toque que ele sempre evitou, e algo desperta dentro dele, pela primeira vez em anos. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. O céu de São Paulo amanhecia cinzento naquela segunda-feira de março, como se a própria cidade soubesse que algo estava prestes a mudar. No 42º andar de um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista, Rafael Mendes observava a metrópole acordar através das amplas janelas de vidro de seu escritório. Seus olhos castanhos, normalmente frios e calculistas, refletiam apenas cansaço. Aos 38 anos, ele era dono de uma das consultorias de investimentos mais respeitadas do país, mas sua vida pessoal era um deserto emocional que ele próprio havia construído, tijolo por tijolo, muro por muro. Rafael não sempre foi assim. Houve um tempo em que sorria com facilidade, em que acreditava nas pessoas, em que permitia que o tocassem sem sentir aquele aperto no peito, aquela vontade incontrolável de fugir. Mas isso foi antes de Letícia, antes da acusação falsa que quase destruiu sua carreira, sua reputação e, principalmente, sua capacidade de confiar. Ela o havia acusado de algo terrível, algo que ele jamais faria, movida por um ciúme doentio e uma necessidade de controle que ele só percebeu tarde demais. A investigação provou sua inocência, mas as marcas ficaram. Desde então, Rafael evitava qualquer tipo de contato físico. Um aperto de mão já era suficiente para fazê-lo suar frio. Um abraço era impensável. Os funcionários da Mendes Investimentos o conheciam como o chefe distante, metódico, quase robótico. Corriam rumores pelos corredores, sussurros maldosos sobre sua sexualidade, sobre sua incapacidade de se relacionar, sobre o controle obsessivo que exercia sobre cada detalhe da empresa. Rafael sabia dos boatos e não se importava, ou pelo menos fingia não se importar. A verdade é que cada comentário era mais uma camada de gelo sobre seu coração já congelado. Naquela manhã, ele revisava relatórios financeiros quando sua secretária, Mariana, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com ele há uma década, entrou na sala com sua postura habitual, respeitando a distância de segurança que ele sempre mantinha. Senhor Mendes, preciso informar que a empresa de limpeza enviou uma nova funcionária hoje. A anterior pediu demissão ontem, sem aviso prévio. Rafael assentiu sem tirar os olhos do computador. Ele mal notava as pessoas que limpavam os escritórios, desde que fizessem seu trabalho em silêncio e mantivessem distância. Para ele eram praticamente invisíveis, parte da engrenagem impessoal que mantinha aquele lugar funcionando. Está bem. Certifique-se de que ela receba as instruções adequadas sobre os horários e as áreas restritas. Mariana hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então simplesmente assentiu e saiu, fechando a porta com cuidado. Rafael voltou sua atenção para os números, na tela, deixando que aquele universo previsível e controlável o absorvesse completamente. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, Bianca Santos terminava de se arrumar para seu primeiro dia no novo emprego. Aos 27 anos, ela já havia trabalhado em tantos lugares que perdeu a conta. Sempre empregos temporários, sempre na informalidade, sempre lutando para pagar o aluguel e ajudar a mãe que morava em Diadema. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez era carteira assinada, benefícios, a chance de finalmente ter alguma estabilidade. Bianca olhou seu reflexo no espelho, embaçado do banheiro. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples. Seu rosto, sem maquiagem, mostrava as marcas de quem dormia pouco e se preocupava muito. Mas havia algo em seus olhos escuros que nenhuma dificuldade conseguira apagar. Esperança. Aquela chama teimosa que a fazia acordar todo dia e tentar de novo, mesmo quando tudo parecia impossível. Ela cresceu na periferia, filha de uma costureira que criou 3 filhos sozinha, depois que o pai as abandonou.
Bianca era a mais velha e sempre sentiu o peso dessa responsabilidade. Aos 15 anos já trabalhava, aos 18 já sustentava parte da casa. Estudou à noite e terminou o ensino médio com muito esforço, mas a faculdade ficou apenas como um sonho distante. A vida tinha outros planos, e esses planos envolviam acordar cedo, trabalhar duro e dormir tarde. Mas Bianca nunca se deixou amargar. Ela tinha um dom raro, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas, um sorriso genuíno que iluminava qualquer ambiente, uma palavra gentil para quem precisava, uma risada que fazia os outros quererem rir junto. Suas mãos eram calejadas de tanto trabalho, mas seu coração permanecia macio, generoso, aberto. Enquanto pegava o ônibus lotado rumo à Avenida Paulista, Bianca sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. O prédio onde trabalharia era imenso, imponente, daqueles que ela sempre via de longe e nunca imaginou que entraria. Quando finalmente chegou e passou pela catraca do térreo, sentiu-se pequena diante de tanta grandeza. O mármore reluzente, os lustres imensos, as pessoas de terno e salto alto andando apressadas com suas pastas de couro. Era outro mundo. A supervisora da equipe de limpeza, Dona Conceição, uma senhora robusta e de voz firme, a recebeu com instruções rápidas e diretas. Bianca prestou atenção em cada detalhe, anotando mentalmente tudo o que precisava saber. Sua área seria do 30º ao 42º andar, principalmente os escritórios administrativos e as salas de reunião. Dona Conceição foi enfática em um ponto. No 42º andar ficava o escritório do dono da empresa, e ele era extremamente exigente e reservado. Não se aproxime dele sem necessidade. Não tente puxar conversa. Faça seu trabalho e seja invisível. O Sr. Mendes não gosta de ser incomodado. Bianca concordou, embora achasse estranho alguém ser assim tão distante. Mas quem era ela para julgar? Cada um tinha suas razões, seus demônios, suas histórias. Ela estava ali para trabalhar, não para fazer amigos, entre os executivos. Aquele mundo não era o dela e ela sabia disso. As primeiras horas foram corridas. Bianca limpou salas, esvaziou lixeiras, passou pano nos vidros, organizou copas. Era um trabalho que ela conhecia bem, que suas mãos faziam quase no automático. Mas ela colocava dedicação em cada tarefa, porque assim sua mãe a havia ensinado. Se vai fazer, faça bem feito. Não importa o que seja. Por volta das 11 da manhã, Bianca precisou subir ao 42º andar para limpar a sala de reuniões principal. Seu coração acelerou um pouco quando as portas do elevador se abriram. O corredor era ainda mais luxuoso que os outros andares, com carpete grosso e obras de arte nas paredes. Tudo ali respirava poder e dinheiro. Ela encontrou a sala de reuniões vazia e começou seu trabalho. A mesa de vidro era imensa, as cadeiras de couro pareciam mais confortáveis que sua própria cama. Bianca limpava os vidros quando ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu um homem alto, de terno impecável, cabelos escuros penteados para trás, uma expressão séria que parecia esculpida em pedra. Ele passou por ela sem olhar, sem dizer uma palavra, como se ela realmente fosse invisível. Rafael Mendes, presumiu Bianca. O dono, o homem que gostava de ser invisível e tratava os outros da mesma forma. Ela sentiu uma pontada de tristeza por ele, embora não soubesse exatamente por quê. Havia algo naquele homem que ia além da frieza, algo que parecia quebrado. Os dias foram passando e Bianca foi se acostumando com a rotina. Ela cruzava com Rafael ocasionalmente pelos corredores, sempre em silêncio, sempre com aquele muro invisível entre eles. Mas ela começou a notar pequenos detalhes. A forma como ele evitava esbarrar em qualquer pessoa. Como recuava quando alguém se aproximava demais. Como suas mãos tremiam levemente quando precisava assinar algum documento que alguém lhe entregava. Aquilo não era apenas frieza, era medo. Bianca tinha um coração curioso e empático demais para ignorar aquilo. Ela começou a observá-lo de longe, não por interesse romântico, mas por uma preocupação genuína. Que tipo de dor transformava uma pessoa assim?
Que fantasma perseguia aquele homem para fazê-lo construir uma fortaleza tão alta ao seu redor? 2 semanas após seu primeiro dia, aconteceu o evento que mudaria tudo. Bianca estava limpando o corredor do 42º andar, passando o pano no chão ainda molhado, quando viu Rafael saindo de uma reunião. Ele vinha distraído, olhando para o celular, o senho franzido como sempre. Bianca quis avisá-lo sobre o chão escorregadio, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele pisou na área molhada. Tudo aconteceu em câmera lenta. Os pés de Rafael escorregaram, seu corpo perdeu o equilíbrio. Bianca, por puro instinto, largou o balde e tentou ampará-lo. Mas o peso dele a desequilibrou também, e os dois caíram juntos. Quando finalmente pararam de rolar, Bianca estava sentada no chão e Rafael estava literalmente em seu colo, seu rosto a centímetros do dela. Por um momento, o mundo parou. Os olhos castanhos de Rafael se arregalaram e Bianca esperou pela explosão de raiva, pelas acusações, pela demissão sumária. Mas nada disso aconteceu. O que ela viu naqueles olhos foi algo completamente diferente. Surpresa, choque e algo mais que ela não conseguia decifrar. Rafael sentiu seu corpo reagir de uma forma que não acontecia há anos. O toque dela, o calor de suas mãos em seus braços, o cheiro suave de seu perfume barato misturado com sabão. Nada daquilo desencadeou o pânico usual. Nenhuma memória traumática invadiu sua mente. Nenhuma voz acusatória ecoou em seus ouvidos. Pelo contrário, seu corpo reagiu com algo que ele havia esquecido que existia: desejo. Eles ficaram assim por alguns segundos que pareceram eternos. Bianca não ousava se mexer. Rafael parecia petrificado. Foi ela quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo baixa e preocupada. Senhor, o senhor está bem? Me desculpe. Eu deveria ter colocado a placa de piso molhado. Foi culpa minha, Rafael se levantou rapidamente, mas sem o movimento brusco e desesperado que normalmente faria. Suas mãos a ajudaram a se levantar, e mesmo depois que ela estava de pé, ele demorou alguns segundos para soltá-la. Seus dedos ainda sentiam o calor da pele dela através do uniforme. Não foi sua culpa, disse ele, e sua voz saiu diferente, mais suave, quase humana. Eu deveria ter prestado atenção. Bianca piscou surpresa. Aquele era o mesmo homem que nunca dirigia a palavra a ninguém. O mesmo que tratava todos com distância glacial. Ela o observou melhor e percebeu que ele parecia tão confuso quanto ela, como se algo dentro dele tivesse despertado e ele não soubesse o que fazer com isso. Vou buscar a placa, senhor. Não vai acontecer de novo. Rafael assentiu, mas não saiu. Ficou ali parado, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Bianca sentiu suas bochechas corarem sob aquele olhar intenso. Havia algo nele que a deixava sem jeito, mas não com medo. Era diferente. Era como se ele estivesse tentando decifrar um enigma que ela representava. Qual é seu nome? Perguntou ele de repente. Bianca, senhor. Bianca Santos. Bianca, repetiu ele, como se estivesse testando o nome em sua língua. Foi a primeira vez em anos que Rafael quis saber o nome de alguém sem que fosse por necessidade profissional. Havia algo naquela mulher, algo que o intrigava, algo que o acalmava e o perturbava ao mesmo tempo. Ele finalmente se virou e caminhou em direção ao seu escritório, mas sua mente estava completamente fora dos relatórios financeiros. Ele só conseguia pensar naquele momento, no toque dela, na ausência de pânico, na presença de algo que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu, desejo de estar perto de alguém. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Deitado em sua cama king size, em seu apartamento minimalista e frio, ele reviveu aquele momento repetidas vezes. Como era possível? Após anos de terapia, medicamentos, tentativas frustradas de superar o trauma, uma queda acidental, havia feito algo que nada mais conseguiu. Havia quebrado a barreira. No dia seguinte, Rafael chegou ao escritório com uma decisão tomada. Era impulsiva, irracional, completamente fora de seu padrão metódico de comportamento. Mas ele precisava entender o que havia acontecido. Precisava saber se aquilo era real ou apenas um momento de delírio.
Ele chamou Mariana em seu escritório. Preciso que você processe uma promoção interna, disse ele sem rodeios. Mariana pegou sua tablet pronta para anotar. Quem será promovido, Sr. Mendes? A funcionária da limpeza. Bianca Santos. Quero que ela seja minha nova assistente pessoal. O tablet quase caiu das mãos de Mariana. Ela olhou para o chefe como se ele tivesse ficado louco. Sr. Mendes, com todo respeito, mas a senhorita Santos não tem qualificação para... Eu sei o que estou fazendo, Mariana, cortou Rafael, sua voz firme, mas não agressiva. Providencie os documentos, ela começa amanhã. Mariana saiu do escritório completamente atônita. Em poucos minutos, a notícia já estava se espalhando pela empresa como fogo em palha seca. O chefe de gelo, o homem que nunca olhava para ninguém, havia promovido uma faxineira para ser sua assistente pessoal. Os rumores explodiram. Alguns diziam que ela devia ter algum segredo sobre ele. Outros insinuavam que finalmente ele havia revelado suas verdadeiras preferências. A fofoca corria solta, cruel e implacável. Bianca soube da notícia quando Dona Conceição a chamou, ainda pela manhã, com uma expressão que misturava confusão e preocupação. Não sei o que você fez, menina, mas o Sr. Mendes pediu sua transferência. Você vai ser a assistente pessoal dele. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. Assistente pessoal? Ela? Aquilo não fazia o menor sentido. Ela não tinha formação, não tinha experiência, não tinha nada que justificasse aquilo. Será que ela havia feito algo errado? Será que aquela queda havia causado algum problema que ela não percebeu? Com o coração disparado e as mãos suando, Bianca subiu ao 42º andar e bateu na porta do escritório de Rafael. A voz dele a autorizou a entrar. Quando a porta se abriu, ela o encontrou de pé perto da janela. As mãos nos bolsos, aquela expressão séria que parecia permanente. A senhorita mandou me chamar, senhor. Rafael se virou e a observou em silêncio por alguns segundos. Havia algo diferente em seu olhar. Menos frio, mais intenso. Sim, quero que você seja minha assistente pessoal. Você começará amanhã. Mariana vai te ensinar as funções. O salário será 3 vezes o que você ganha atualmente. Bianca abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. 3 vezes mais? Aquilo mudaria completamente sua vida. Ela poderia ajudar mais sua mãe, talvez até fazer um curso, economizar um pouco. Mas por que ele estava fazendo isso? Senhor Mendes, com todo respeito, eu não entendo. Por que eu? Rafael hesitou. Ele mesmo não tinha uma resposta que fizesse sentido. Como poderia explicar que ela era a única pessoa que não o fazia sentir pânico? Que o toque dela havia sido como uma chave, virando em uma fechadura enferrujada? Que ele precisava entender o que havia acontecido? Você é eficiente, disse ele finalmente. Vi como trabalha. Dedicada. Atenta aos detalhes. São qualidades que preciso em uma assistente. Era mentira, e os dois sabiam disso. Mas Bianca escolheu não questionar. Ela precisava daquele emprego, daquele dinheiro, daquela chance. Se ele tinha suas razões, ela não era ninguém para julgar. Vou fazer o meu melhor, Sr. Mendes. Obrigada pela oportunidade. Quando ela saiu, Rafael voltou a olhar pela janela. Ele sabia que havia acabado de dar um passo em um território desconhecido e perigoso, mas pela primeira vez em anos algo dentro dele queria arriscar. Queria tentar. Queria saber se ainda era capaz de sentir algo além de medo e solidão. Bianca desceu no elevador com a cabeça rodando. Sua vida havia acabado de virar de cabeça para baixo, e ela nem sabia se isso era bom ou ruim. Olhou para suas mãos calejadas e pensou em todas as vezes que havia sonhado com uma chance assim. Mas nunca imaginou que viria dessa forma. Tão repentina, tão inexplicável, tão assustadora. Na copa do 30º andar, 2 funcionárias comentavam em voz baixa. Ela deve ter dado em cima dele. Não pode ser outra coisa. Ou ele finalmente admitiu o que todo mundo já sabia. Aquele homem é estranho demais. Bianca escutou os comentários ao passar e sentiu as bochechas queimarem. Então, era isso. As pessoas já estavam criando histórias, já estavam julgando. Ela conhecia bem aquele tipo de crueldade.
Havia crescido escutando comentários maldosos sobre sua mãe, sobre sua condição, sobre suas roupas simples, mas sempre ergueu a cabeça e seguiu em frente. E era isso que faria agora também. Enquanto isso, no 42º andar, Rafael se sentou em sua cadeira e passou as mãos pelo rosto. O que ele havia feito? Aquilo ia contra tudo que ele construiu nos últimos anos. Todas as barreiras, todos os protocolos de segurança emocional. Mas algo nele sabia que aquele era um risco que precisava correr. Porque pela primeira vez, desde Letícia, desde a acusação, desde o pesadelo, ele havia sentido algo além de vazio. E se aquilo fosse sua única chance de voltar a viver? E se aquela mulher de mãos calejadas e sorriso genuíno fosse a resposta que nenhuma terapia conseguiu dar? Ele não tinha certeza de nada, mas estava disposto a descobrir. A cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética lá embaixo, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam no 42º andar. Mas para Rafael e Bianca, algo havia mudado. Uma porta havia se aberto. E nenhum dos dois sabia ainda para onde ela levaria. Só sabiam que não havia mais como voltar atrás. O destino, com sua ironia peculiar, havia colocado duas pessoas completamente diferentes no mesmo caminho. E agora restava apenas caminhar e descobrir aonde aquela estrada levaria. Se para a cura ou para uma nova ferida. Se para o amor ou para mais dor. O tempo diria. Mas algo já era certo. Nada seria como antes. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O despertador de Bianca tocou às 5:30 da manhã, mas ela já estava acordada há pelo menos 1 hora. A ansiedade do primeiro dia, como assistente pessoal, não a deixou dormir direito. Ela olhou para o pequeno guarda-roupa de seu quarto e suspirou. Suas roupas eram simples, adequadas para o trabalho de limpeza, mas não para trabalhar ao lado de um executivo. Com o pouco dinheiro que tinha guardado, ela foi até uma loja popular no centro e comprou 2 calças pretas, 2 blusas brancas e uma azul marinho. Nada sofisticado, mas apresentável. Quando chegou ao edifício na Avenida Paulista, Bianca sentiu o peso dos olhares. Os funcionários a observavam com curiosidade, alguns com desconfiança, outros com desdém mal disfarçado. Ela escutou sussurros pelo caminho, viu os sorrisos irônicos, sentiu a hostilidade que emanava de certos grupos, mas manteve a cabeça erguida. Não devia satisfações a ninguém. Não havia feito nada de errado. Mariana a esperava no 42º andar com uma expressão que era uma mistura de profissionalismo e desaprovação contida. A secretária de Rafael não escondia que achava aquela promoção um erro grotesco, mas era eficiente demais para deixar suas opiniões pessoais interferirem no trabalho. Bom dia, Bianca. Vou te explicar as funções principais. Você será responsável pela agenda do Sr. Mendes, pela organização dos documentos, pelo atendimento telefônico quando necessário e por me auxiliar em tarefas administrativas. O Sr. Mendes é extremamente pontual e meticuloso. Ele não tolera atrasos, erros ou desorganização. Entendeu? Bianca assentiu, anotando tudo mentalmente. Ela estava nervosa, mas determinada a provar que merecia aquela chance. Mariana passou as próximas 2 horas explicando sistemas, códigos, protocolos. Era muita informação, mas Bianca absorvia tudo com uma concentração impressionante. Ela sempre fora boa em aprender fazendo, em se adaptar rapidamente a novos ambientes. Quando Rafael chegou, pontualmente às 9 horas, Bianca sentiu seu estômago dar um nó. Ele entrou com aquela postura rígida de sempre, o terno impecável, a expressão séria. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo mudou. Apenas por um segundo. Uma suavização imperceptível que só ela pareceu notar. Bom dia, Sr. Mendes, disse Bianca, tentando soar profissional. Bom dia, respondeu ele, e então se dirigiu a Mariana. Como está o andamento da integração? Ela está aprendendo rapidamente, senhor. Tem boa memória e presta atenção aos detalhes. Rafael assentiu e entrou em sua sala, fechando a porta atrás de si. Bianca soltou o ar que estava segurando. O primeiro encontro havia passado.
Agora era só continuar trabalhando, fazer o melhor que podia, provar que não era apenas uma faxineira promovida por capricho. Os primeiros dias foram difíceis. Bianca cometeu pequenos erros, confundiu extensões telefônicas, organizou documentos na ordem errada, mas ela era rápida em aprender com os erros e não os repetia. Mariana, apesar da inicial resistência, começou a reconhecer que a menina tinha potencial. Era dedicada, pontual, disposta a ficar até mais tarde se necessário. Não era a assistente perfeita, mas estava se esforçando genuinamente. Rafael observava tudo de longe. Ele pedia que Bianca entrasse em sua sala com frequência, sempre com alguma desculpa profissional. Precisava de um café. Precisava que ela organizasse alguns arquivos. Precisava que ela conferisse uma planilha. Na verdade, ele só queria estar perto dela. Sentir aquela sensação estranha e reconfortante que ela provocava. Testar os limites de sua própria reação. Uma tarde, 3 semanas após a promoção de Bianca, Rafael a chamou em sua sala para discutir a programação da semana seguinte. Ela entrou com sua pasta de anotações, profissional como sempre, e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Rafael explicava os compromissos quando deixou cair uma caneta. Os dois se abaixaram ao mesmo tempo para pegá-la e suas mãos se tocaram. Foi apenas um segundo. Um contato breve. Mas Rafael sentiu aquela descarga elétrica de novo, aquela ausência de pânico, aquela sensação de algo despertando. Bianca também sentiu. Ela olhou para ele e viu algo em seus olhos que a fez corar. Não era apenas interesse profissional. Era algo mais profundo, algo que a assustava e a intrigava ao mesmo tempo. "Desculpe", disse ela rapidamente soltando a caneta. "Não precisa se desculpar", respondeu Rafael, e sua voz saiu mais baixa, mais íntima. Eles voltaram para suas posições, mas algo havia mudado na atmosfera da sala. Uma tensão que não era desconfortável, mas que estava ali, pulsando entre eles. Bianca terminou de anotar os compromissos e saiu rapidamente, seu coração batendo forte demais. Naquela noite, Bianca conversou com sua mãe por telefone. Dona Lourdes era uma mulher sábia, que havia visto muito da vida e sabia reconhecer quando algo estava diferente na voz da filha. "Mãe, tem algo estranho acontecendo no meu trabalho." "Estranho como, filha?" "O meu chefe, ele é um homem muito distante, sabe? Frio. Mas às vezes eu pego ele me olhando de um jeito que... não sei explicar. E eu juro que não fiz nada para encorajar isso. Eu só estou fazendo o meu trabalho." Dona Lourdes ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "E você, Bianca? O que você sente quando ele te olha assim?" Bianca hesitou. "Eu não sei, mãe. Eu fico confusa. Ele é o meu chefe. E além disso, ele vive em um mundo completamente diferente do meu. Seria loucura pensar em qualquer outra coisa. Minha filha, lembra o que eu sempre te ensinei? O coração não entende de diferenças sociais. Mas você tem que ser cuidadosa. Homens poderosos podem ser perigosos quando querem algo. Proteja-se." Bianca prometeu que teria cuidado, mas quando desligou o telefone, suas palavras ficaram ecoando em sua mente. O que exatamente ela estava sentindo por Rafael Mendes? Era apenas gratidão pela oportunidade? Era curiosidade? Ou seria algo mais perigoso que isso? Enquanto isso, no seu apartamento luxuoso em Moema, Rafael enfrentava seus próprios demônios. Ele havia marcado uma sessão extra com sua terapeuta, doutora Helena, uma psicóloga que o acompanhava há 5 anos, desde o episódio com Letícia. Doutora Helena era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação quadrada e uma capacidade impressionante de ler nas entrelinhas. Ela escutou Rafael descrever o que estava acontecendo com uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam interesse. "Rafael, em todos esses anos de terapia, você nunca reagiu bem ao toque de ninguém, nem ao meu aperto de mão inicial. O que há de diferente nessa mulher?" "Eu não sei", admitiu Rafael, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. "Quando ela me toca, eu não sinto pânico. Eu sinto vontade de estar mais perto. É assustador e ao mesmo tempo libertador.
E você acha que isso tem a ver especificamente com ela ou com o fato de que você está finalmente pronto para se curar? Rafael considerou a pergunta. Talvez seja as duas coisas, mas tem algo nela, doutora, algo genuíno. Ela não quer nada de mim. Ela não me olha como um prêmio a ser conquistado ou como um alvo a ser manipulado. Ela só existe e, de alguma forma, isso me acalma. Doutora Helena tirou os óculos e limpou as lentes, um gesto que ela sempre fazia quando estava pensando profundamente. Você promoveu essa mulher para tê-la perto. Isso é um comportamento impulsivo que vai contra tudo que trabalhamos nesses anos. Você entende os riscos? Entendo. Mas pela primeira vez em anos, sinto que vale a pena correr o risco. A terapeuta assentiu lentamente. Então vamos trabalhar nisso. Mas com cuidado, Rafael. Você está vulnerável. E pessoas vulneráveis tomam decisões que podem machucá-las ainda mais. Rafael saiu da consulta com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios. Ele sabia que estava se arriscando. Sabia que poderia se machucar novamente. Mas algo teimoso e esperançoso que ele pensava ter morrido, insistia em tentar. Na semana seguinte, a dinâmica entre Rafael e Bianca começou a mudar sutilmente. Ele passou a pedir a opinião dela sobre assuntos que ia além de suas funções. Comentava sobre os clientes, sobre as decisões de investimento, sobre os desafios da empresa. Bianca, por sua vez, surpreendia-o com insights inteligentes. Ela não tinha formação acadêmica, mas tinha uma sabedoria de vida, uma capacidade de ler pessoas e situações que impressionava. Uma tarde, durante uma reunião particularmente tensa com um cliente difícil, Bianca estava presente tomando notas. O cliente, um empresário arrogante do ramo imobiliário, fazia demandas absurdas e tratava todos com desprezo. Rafael mantinha sua compostura profissional, mas Bianca podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam sob a mesa. Quando o cliente finalmente saiu, Rafael soltou um suspiro pesado e afrouxou a gravata. Homens como ele fazem questão de humilhar todos ao redor para se sentirem poderosos, comentou ele, mais para si mesmo do que para Bianca. Ela poderia ter concordado e saído, mas algo a fez falar. Pessoas que precisam diminuir os outros para se sentirem grandes são as mais inseguras de todas, Sr. Mendes. Minha mãe sempre dizia isso. E ela estava certa. Homens como ele têm medo de perder o poder porque sabem que sem ele não são nada. Rafael olhou para ela, genuinamente surpreso. Era raro alguém falar assim com ele, com aquela sabedoria simples e direta. E mais raro ainda que aquilo fizesse tanto sentido. Sua mãe é uma mulher sábia. É sim. Ela me ensinou tudo o que sei sobre dignidade, sobre manter a cabeça erguida mesmo quando o mundo te empurra para baixo. Havia algo no tom de voz dela, uma profundidade que revelava histórias não contadas. Rafael percebeu que sabia muito pouco sobre aquela mulher, além dos dados básicos de seu currículo, de onde ela vinha, o que ela havia passado, o que a tornava tão forte e ao mesmo tempo tão suave. Bianca, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? As palavras saíram antes que Rafael pudesse pensá-las duas vezes. Ele quase se assustou com sua própria ousadia. Bianca piscou, claramente surpresa. Sr. Mendes, eu não acho que seja apropriado. Por favor, não veja isso como uma investida imprópria. Eu só gostaria de conhecê-la melhor, como pessoa, não apenas como funcionária. Podemos ir a um restaurante público, conversar como dois seres humanos, sem pressões, sem segundas intenções. Bianca hesitou. Todas as sirenes em sua cabeça tocavam alertas. Aceitar aquele convite era cruzar uma linha. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade tão genuína que a fez ignorar o bom senso. Está bem, mas que seja claro que isso não muda nada em nossa relação profissional. Claro, concordou Rafael, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Naquela noite, eles se encontraram em um restaurante italiano discreto na Vila Madalena. Rafael havia escolhido um lugar elegante, mas não ostensivo, onde poderiam conversar com privacidade. Quando Bianca chegou vestindo um vestido simples mas bonito que ela havia pegado emprestado de uma amiga,
Rafael sentiu seu coração acelerar. Ela estava linda. Não com a beleza artificial das mulheres que ele costumava encontrar em eventos corporativos, mas com uma beleza natural, genuína. Eles se sentaram e, por alguns momentos, ficaram em silêncio, ambos claramente desconfortáveis com aquela situação que ia além do profissional. Foi Bianca quem quebrou o gelo. Senhor Mendes, se vamos jantar juntos, acho que poderia me chamar de Bianca. E eu posso te chamar de Rafael? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas que transformou completamente seu rosto. Por favor. A conversa começou devagar, com assuntos superficiais, mas conforme a noite avançava e o vinho afrouxava as barreiras, eles começaram a se abrir de verdade. Bianca contou sobre sua infância na periferia, sobre a luta de sua mãe para criá-los, sobre os sonhos que ela teve que adiar, mas nunca abandonar completamente. Rafael, por sua vez, falou sobre a pressão de administrar a empresa, sobre a solidão de estar sempre no topo, sobre como às vezes sentia que havia trocado sua humanidade por sucesso financeiro. Ele não falou sobre Letícia, sobre o trauma. Ainda não estava pronto para aquilo, mas falou o suficiente para que Bianca começasse a entender a dor que ele carregava. Às vezes, eu olho para pessoas como você, Bianca, e sinto inveja, admitiu Rafael em um momento de vulnerabilidade. Você tem tão pouco em termos materiais, mas parece ter tanta vida dentro de você, tanta luz. Bianca sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Não é assim tão simples, Rafael. Eu também tenho minhas cicatrizes, também tenho noites em que choro de cansaço e desespero. A diferença é que eu aprendi a não deixar que a dor me definisse. Aprendi que a vida continua com ou sem a gente e que é melhor continuar com ela. Como você faz isso? Como consegue manter essa esperança? Porque se eu perder a esperança, perco tudo. A esperança é tudo que tenho. É o que me faz acordar todo dia e tentar de novo, mesmo quando parece impossível. Rafael a observou com uma intensidade que a fez corar. Tinha algo hipnotizante em sua força tranquila, em sua resiliência suave. Ela não era guerreira no sentido tradicional, gritando e lutando contra o mundo. Ela era guerreira à sua própria maneira, persistindo, resistindo, crescendo. Quando a noite terminou e Rafael a levou de carro até sua casa na Zona Leste, houve um momento de tensão no carro parado. Eles se olharam e ambos sentiram a atração, a conexão, aquela vontade de dar um passo além. Mas nenhum dos dois se moveu. Ainda não era a hora. Obrigada pelo jantar, Rafael. Foi uma noite boa. Para mim também, Bianca. Podemos repetir algum dia? Ela sorriu. Veremos. Quando Bianca entrou em seu pequeno apartamento, ela encostou na porta e soltou um suspiro profundo. O que estava acontecendo? Ela estava se apaixonando por seu chefe? Por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do dela? Era loucura. Era perigoso. Era inevitável. Rafael dirigiu de volta para seu apartamento em Moema com um sorriso no rosto. Um sorriso genuíno que fazia seus músculos faciais doerem de tão desacostumados com aquele movimento. Ele se sentia vivo de uma forma que não sentia há anos. Assustado, sim. Vulnerável, com certeza. Mas vivo. Nos dias seguintes, a mudança era perceptível para quem observava com atenção. Rafael estava menos tenso, mais presente. Bianca tinha um brilho diferente nos olhos. Os dois trocavam olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Sorrisos que eram apenas para eles dois. Mariana notou e desaprovou em silêncio. Outros funcionários notaram e alimentaram os rumores. Mas Rafael e Bianca estavam em uma bolha própria, aprendendo a se conhecer, aprendendo a confiar, aprendendo que talvez, apenas talvez, o destino soubesse o que estava fazendo quando os colocou no caminho um do outro. Mas como em toda boa história, a paz não duraria para sempre, porque em algum lugar da cidade, em um apartamento luxuoso em Jardins, uma mulher observava as redes sociais da empresa R. Mendes Investimentos e via fotos de um evento recente. E em uma dessas fotos, no fundo, quase imperceptível, estava Rafael conversando com uma mulher que ela não conhecia.
uma mulher que o fazia sorrir. Letícia Campos sentiu a raiva ferver em suas veias. Ela havia destruído Rafael uma vez. Se fosse necessário, faria de novo. Afinal, se ela não podia tê-lo, ninguém podia. E aquela mulher, quem quer que fosse, estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Os meses foram passando e o que começou como uma conexão inesperada se transformou em algo muito mais profundo. Rafael e Bianca jantavam juntos regularmente, sempre em lugares discretos, sempre sob o pretexto de discutir trabalho, embora ambos soubessem que aquilo ia muito além de profissionalismo. Eles conversavam por horas, descobrindo afinidades improváveis, rindo de piadas que só eles entendiam, construindo uma intimidade que assustava e reconfortava ao mesmo tempo. Rafael estava mudando de formas que ele mesmo não reconhecia. Ele sorria mais. Chegava mais cedo no escritório porque sabia que Bianca já estaria lá. Inventava desculpas para chamá-la em sua sala só para vê-la. Pela primeira vez em anos, ele não acordava no meio da noite com pesadelos sobre acusações e tribunais. A presença dela em sua vida era como um bálsamo, acalmando tempestades que ele achava que seriam eternas. Bianca também sentia a transformação. Ela, que sempre foi forte e independente, acostumada a resolver tudo sozinha, estava aprendendo a aceitar ajuda, a confiar em alguém além de si mesma. Rafael a incentivou a fazer um curso técnico de administração. Pagou todas as mensalidades sem que ela pedisse. Quando a mãe dela precisou de uma cirurgia, ele providenciou os melhores médicos e não aceitou reembolso. Esses gestos não eram sobre dinheiro, eram sobre cuidado, sobre afeto, sobre um homem que estava redescobrindo o que significava se importar com alguém. Uma tarde, 4 meses após aquela primeira queda, Rafael pediu que Bianca ficasse após o expediente. Ela entrou em sua sala e encontrou-o de pé perto da janela, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Havia algo diferente na postura dele. Uma tensão, mas não a tensão habitual. Era outra coisa. Bianca, preciso te contar algo. Algo sobre mim que pode mudar o que você pensa sobre mim. Ela se aproximou devagar, o coração acelerado. Pode me contar o que for, Rafael. Ele respirou fundo e começou a falar. Contou sobre Letícia, sobre o relacionamento tóxico, sobre a acusação falsa que quase destruiu sua vida. Contou sobre os meses de investigação, sobre a vergonha pública, sobre como sua ex-companheira havia inventado tudo movida por ciúme e possessividade. Contou sobre como ela havia se aliado a seu ex-sócio Marcelo, como os dois o haviam traído de todas as formas possíveis. Contou sobre o trauma que aquilo deixou, sobre sua incapacidade de permitir que alguém o tocasse, sobre os anos de terapia e medicamentos. Quando ele terminou, havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que ele não derramava há anos. Bianca se aproximou ainda mais e, sem pedir permissão, pegou sua mão. Rafael estremeceu. Mas não por medo, por alívio. Eu sei o que é ser julgada injustamente, Rafael. Sei o que é ter sua história distorcida, suas intenções questionadas. E eu também sei o quanto é difícil confiar de novo depois que a confiança é quebrada. Mas você precisa saber de uma coisa, eu te vejo, o verdadeiro você. E o que eu vejo é um homem bom que foi machucado, um homem que merece ser feliz. Você não tem medo de mim? Não acha que eu sou algum tipo de caso perdido? Bianca sorriu através das próprias lágrimas. Eu acho que você é um ser humano, imperfeito, ferido, mas tentando. E isso é tudo que alguém pode fazer, não é? Tentar. Rafael a puxou para um abraço, o primeiro abraço verdadeiro que ele dava em alguém desde o trauma. Ele enterrou o rosto no cabelo dela e pela primeira vez permitiu-se ser vulnerável completamente. Bianca o segurou com força, como se pudesse com seu toque apagar todos os anos de dor. Eu acho que estou me apaixonando por você, Bianca. E isso me apavora. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu também estou me apaixonando por você, e também me apavora. Eles ficaram assim por um longo momento, frontes encostadas, respirações misturadas, corações batendo no mesmo ritmo. E então, finalmente, Rafael a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou.
Era como se todos os anos de solidão, de medo, de distância, se dissolvessem naquele contato. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Rafael olhou para ela com uma mistura de maravilha e medo. Você tem certeza disso, Bianca? De nós? Porque uma vez que começarmos, eu não vou querer parar. E as pessoas vão falar, vão julgar. Deixa falarem. Eu não. Me importo com o que as pessoas pensam. Só me importo com o que eu sinto. E o que eu sinto é que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Naquela noite, Rafael pediu que Bianca fosse sua namorada oficialmente. Ela aceitou com um sorriso que iluminava mais que todas as luzes de São Paulo. Eles sabiam que não seria fácil. A diferença social, os comentários maldosos, as complicações de um relacionamento entre chefe e funcionária. Mas eles também sabiam que o que sentiam era real demais para ser ignorado. Nas semanas seguintes, o casal tentou ser discreto, mas o amor tem uma forma de transbordar que é impossível de esconder completamente. Os funcionários notaram. Os rumores se intensificaram, mas Rafael, pela primeira vez, não se importou. Ele estava feliz, genuinamente feliz, e isso valia qualquer fofoca. 2 meses após oficializarem o relacionamento, a empresa organizou um grande evento de gala para celebrar os 15 anos da R. Mendes Investimentos. Seria no Hotel Unique, com clientes importantes, parceiros de negócios, toda a elite financeira de São Paulo. Rafael convidou Bianca para ser sua acompanhante oficial. Ela hesitou. Ir a um evento daqueles era se expor completamente. Era assumir publicamente o relacionamento. Era enfrentar todos aqueles olhares julgadores, todos aqueles comentários sussurrados. Eu não sei se estou pronta para isso, Rafael. Ele segurou suas mãos com delicadeza. Eu entendo seu medo, mas chegou a hora de pararmos de nos esconder. Chegou a hora de mostrarmos para o mundo que não temos vergonha do que sentimos. Você está comigo? Bianca olhou para aquele homem que havia se tornado tão importante para ela. Aquele homem que a fazia rir, que a fazia sentir segura, que a amava com uma intensidade que ela nunca pensou que mereceria. Como poderia dizer não? Estou com você. Sempre. A noite do evento chegou. Bianca estava nervosa, mas Rafael estava ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Rafael havia insistido em comprar para ela. Ela se sentia bonita, mas também fora de lugar em meio a tanto luxo. Quando chegaram ao salão, os olhares se voltaram imediatamente para eles. O chefe de gelo, o homem que nunca era visto com ninguém, chegava com uma mulher em seus braços. E não era apenas qualquer mulher. Era sua antiga funcionária de limpeza. A fofoca explodiu instantaneamente. Rafael sentiu Bianca tremer ao seu lado e apertou sua mão com mais força. Respire. Eu estou aqui. Nós estamos juntos. Eles circularam pelo salão, Rafael cumprimentando clientes e parceiros, apresentando Bianca com orgulho. Ela, por sua vez, surpreendia a todos com sua postura e sua capacidade de conversar sobre assuntos variados. Ela não tinha a educação formal daquelas pessoas, mas tinha inteligência emocional e uma autenticidade que cativava. Foi então que Rafael o viu. Do outro lado do salão, conversando com um grupo de investidores, estava Marcelo Tavares, seu antigo sócio, o homem que o havia traído da forma mais baixa possível. Rafael sentiu seu corpo inteiro ficar rígido. Bianca percebeu imediatamente. O que foi? É ele, meu ex-sócio. Marcelo. Antes que ela pudesse responder, Marcelo os viu. Um sorriso cruel se formou em seu rosto e ele começou a caminhar em direção a eles. E não vinha sozinho. Ao seu lado, com um vestido vermelho provocante e um sorriso venenoso, estava Letícia Campos. O mundo de Rafael parou. Ele não a via pessoalmente há 3 anos. 3 anos desde que a investigação provou sua inocência, e ela foi forçada a admitir que havia mentido. 3 anos desde que ela destruiu sua vida e saiu impune, porque ele não teve forças para processá-la criminalmente. 3 anos que não foram suficientes para apagar a dor. Bianca sentiu o corpo de Rafael tremer.
Ela olhou para o casal que se aproximava e soube instantaneamente quem eles eram. Os fantasmas, os demônios, a dor personificada. Rafael, olhe para mim, ela disse baixo, virando o rosto dele para ela. Respire. Eu estou aqui. Você não está sozinho dessa vez. Rafael, que surpresa vê-lo aqui, disse Marcelo com falsa cordialidade quando chegou perto. E com companhia, nada menos. Quem é a sortuda? Bianca Santos. Rafael respondeu, sua voz tensa, mas firme. Minha namorada. Letícia examinou Bianca dos pés à cabeça com um olhar de desprezo absoluto. Que interessante. Então, você finalmente encontrou alguém que aceita suas peculiaridades. Cuidado com o que vai dizer, Letícia. Rafael alertou, sua voz baixa e perigosa. Marcelo riu, um som desagradável. Nossa, Rafael, relaxe. Estamos apenas fazendo conversa. Embora eu tenha que admitir, fiquei surpreso ao saber que você está namorando sua antiga faxineira. Deve ser um relacionamento muito peculiar. Bianca sentiu a raiva ferver dentro dela, mas manteve a compostura. Vocês dois parecem muito preocupados com a vida. Pessoal do Rafael. Talvez fosse melhor se preocupassem com as suas próprias. Letícia deu um risinho artificial. Querida, não se iluda. Rafael tem problemas sérios. Problemas que você, com sua educação limitada, provavelmente nem consegue compreender. Eu tentei ajudá-lo, mas ele é um caso perdido. Você não tentou ajudar ninguém, Letícia, Rafael disse, sua voz tremendo de raiva contida. Você tentou me destruir porque não aceitava que eu quisesse terminar nosso relacionamento tóxico. Tóxico? Marcelo interveio. Vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, Rafael? Você que nunca conseguiu manter uma relação saudável? Você que tem pavor de ser tocado? Será que sua nova namoradinha sabe disso? Sabe que você é um homem quebrado? Bianca sentiu Rafael começar a recuar, a fechar-se, a voltar para aquele lugar escuro onde ele ficava preso. Mas ela não permitiria. Não aqui, não agora. Sabe de uma coisa? Ela disse, sua voz clara e firme chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Vocês dois são patéticos. Passam anos tentando destruir a vida de alguém porque não conseguem lidar com suas próprias inseguranças e falhas. Rafael pode ter sido ferido, pode ter suas cicatrizes, mas pelo menos ele é genuíno. Pelo menos ele tenta ser melhor todo dia. O que vocês fazem além de se alimentar da dor alheia? O rosto de Letícia ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou alguém que ama esse homem. Alguém que vê o valor nele mesmo quando ele não consegue ver em si mesmo. E sabe o que eu aprendi na vida? Algumas pessoas são a cura, outras a doença. Vocês dois são definitivamente a doença. Houve um momento de silêncio tenso. Então Marcelo deu um passo ameaçador em direção a Bianca. Você vai se arrepender de ter falado assim comigo, sua... Mas ele não terminou a frase. Rafael se colocou entre eles, seu corpo protegendo Bianca, seus olhos queimando com uma raiva que ele não sentia há anos. Não termine essa frase, Marcelo. Eu avisei. Ou o quê? Marcelo provocou, aproximando-se ainda mais. Você vai fazer alguma coisa? Você que mal consegue apertar a mão de alguém sem ter um ataque de pânico? Foi rápido. Um movimento que pegou todos de surpresa. Rafael cerrou o punho e acertou um soco limpo no rosto de Marcelo. O ex-sócio cambaleou para trás, segurando o nariz que começava a sangrar, olhos arregalados de choque. O salão ficou em silêncio. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para eles. Rafael olhou para seu próprio punho, ainda um pouco surpreso com o que havia feito. Mas não se arrependeu. Nem um pouco. Você e Letícia ficam longe de mim e da Bianca. Se tentarem qualquer coisa, qualquer sabotagem, qualquer jogo sujo, eu não vou apenas revidar. Eu vou destruir vocês da mesma forma que vocês tentaram me destruir. E dessa vez, eu tenho provas, tenho testemunhas, e não tenho mais medo de usá-las. Letícia pegou Marcelo pelo braço, seu rosto pálido. Vamos embora, Marcelo. Esse lugar está insuportável. Eles saíram rapidamente sob os olhares de todos. O silêncio no salão foi quebrado por um aplauso. Depois outro. E outro.
Logo, várias pessoas estavam aplaudindo. Alguns por apoio, outros por puro entretenimento. Mas a mensagem estava clara. Rafael havia confrontado seus demônios e vencido. Ele se virou para Bianca, que tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. "Vamos sair daqui?" ele perguntou. "Sim, vamos." Eles saíram do salão de mãos dadas, sob o olhar atônito de todos os presentes. Quando entraram no carro, Rafael segurou o volante com força, as mãos tremendo. A adrenalina estava passando e ele começava a processar o que havia acabado de fazer. "Eu bati nele. Eu realmente bati no Marcelo." "Bateu sim," Bianca disse, sorrindo através das lágrimas. "E foi lindo." Rafael começou a rir. Uma risada que começou baixa, mas foi crescendo, liberando anos de raiva reprimida, de medo, de dor. Bianca riu junto, e logo os dois estavam gargalhando como adolescentes que acabaram de fazer uma travessura. Quando finalmente se acalmaram, Rafael olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eu te amo, Bianca. Eu te amo mais do que achei que seria capaz de amar. Alguém de novo. Eu também te amo, Rafael, e estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa do homem que você é e do homem que está se tornando." Eles se beijaram ali mesmo, no estacionamento do hotel, não se importando se alguém os visse, porque eles haviam acabado de enfrentar os piores fantasmas do passado de Rafael e haviam saído vitoriosos, juntos. Aquela noite marcou uma virada. Rafael percebeu que não era mais aquele homem quebrado que Letícia e Marcelo conheceram. Ele havia se reconstruído, e grande parte dessa reconstrução se devia à mulher que agora dormia em seus braços. Nas semanas seguintes, Marcelo e Letícia tentaram causar problemas, espalhando rumores, tentando sabotar negócios, mas Rafael estava preparado. Ele havia guardado provas de todas as traições de Marcelo, de todos os esquemas que seu ex-sócio havia montado. Quando essas provas foram expostas, foi Marcelo quem acabou sendo investigado por fraude. Quanto a Letícia, ela simplesmente desapareceu da vida deles, percebendo que havia perdido completamente o poder que um dia teve sobre Rafael. Rafael e Bianca, livres dos fantasmas do passado, podiam finalmente olhar para o futuro. E que futuro promissor era aquele? 6 meses haviam se passado desde aquela noite no Hotel Unique. 6 meses desde que Rafael havia socado Marcelo e expulsado seus fantasmas. 6 meses em que ele e Bianca construíram uma relação cada vez mais sólida, mais verdadeira, mais profunda. Rafael havia mudado de formas que ele mesmo mal reconhecia. Ele ria mais, falava mais abertamente sobre suas emoções, permitia-se ser vulnerável. Ainda tinha dias difíceis, momentos em que as memórias do passado tentavam arrastar-lhe de volta para o abismo. Mas agora ele tinha Bianca ao seu lado, e ela era como uma âncora que o mantinha firme, que o lembrava de quanto ele havia evoluído. Bianca também havia crescido. Ela terminou seu curso técnico de administração com louvor e Rafael a promoveu oficialmente para gerente de operações. Agora não havia mais quem pudesse dizer que ela estava ali apenas por favoritismo. Ela havia provado seu valor, sua competência, sua capacidade, e fez isso mantendo sua essência, sua bondade, sua autenticidade. Uma manhã de sábado, Rafael acordou cedo no apartamento de Bianca. Eles haviam passado a noite anterior juntos, como faziam frequentemente agora. Ele observou ela dormir, seus cabelos espalhados pelo travesseiro, uma expressão tão serena que fazia seu coração apertar de amor. Como ele havia sido tão sortudo de encontrá-la. Como uma simples queda, um acidente bobo, havia mudado completamente a trajetória de sua vida. Ele sabia a resposta. Não havia sido sorte, havia sido destino. Havia sido o universo conspirando para colocar a pessoa certa em seu caminho no momento certo. E agora ele tinha uma decisão a tomar. Uma decisão que o deixava nervoso e empolgado ao mesmo tempo. Naquela tarde, enquanto Bianca visitava sua mãe em Diadema, Rafael foi até uma joalheria nos Jardins. Ele havia pesquisado por semanas procurando o anel perfeito, algo que representasse quem Bianca era, forte, delicado, atemporal. Ele finalmente encontrou. Um anel de ouro branco simples,
com um diamante solitário que capturava a luz de forma mágica. Não era o mais caro da loja, mas era o mais bonito. O vendedor o parabenizou pelo bom gosto e embrulhou o anel com cuidado. Rafael saiu da joalheria com o coração disparado. Ele ia pedi-la em casamento. Depois de tudo que havia passado, de todos os anos em que pensou que nunca seria capaz de amar ou ser amado, ele ia pedir àquela mulher incrível para casar com ele. Mas como fazer isso? Onde? Quando? Ele queria que fosse especial, significativo, memorável. E então ele soube exatamente onde. Na segunda-feira seguinte, Rafael pediu que Bianca o encontrasse na sala de reuniões do 42º andar às 6 da tarde. Ela achou estranho, mas concordou. Quando chegou ao local, encontrou as luzes apagadas. Por um momento pensou que havia se confundido, mas então as luzes se acenderam. A sala estava transformada. Pétalas de rosas cobriam o chão. Velas iluminavam cada canto. E no centro, de frente para as janelas que mostravam São Paulo iluminada, estava Rafael vestindo um terno, segurando um buquê de rosas brancas. Bianca levou a mão à boca, lágrimas já começando a formar em seus olhos. Rafael, ele sorriu, aquele sorriso que agora vinha com tanta facilidade. Lembra deste lugar, Bianca? Ela olhou ao redor, a realização batendo. Esta sala. A sala de reuniões onde tudo começou. Onde ela estava limpando quando ele passou por ela pela primeira vez. Foi aqui que te vi pela primeira vez de verdade, Rafael continuou. Foi aqui que começou a mudança na minha vida. Eu nem sabia ainda, mas aquela mulher que limpava os vidros com tanto cuidado estava prestes a limpar também toda a escuridão que tomava conta de mim. Rafael, ela sussurrou, as lágrimas agora caindo livremente. Ele se aproximou e pegou suas mãos. Bianca, antes de você, eu só existia. Eu respirava, trabalhava, cumpria minha rotina, mas não vivia. Eu estava preso em uma prisão que eu mesmo construí, cercado por muros de medo e dor. E então você literalmente caiu na minha vida. E naquele momento, algo dentro de mim que eu pensava estar morto, acordou. Ele apertou suas mãos com mais força, sua voz carregada de emoção. Você me ensinou a rir de novo. Me ensinou que era possível confiar, que era possível sentir sem ter medo de ser destruído. Você me mostrou que eu não era um caso perdido, que eu era digno de amor, que eu podia ser feliz. Você não apenas me salvou, Bianca. Você me reconstruiu. Tijolo por tijolo. Sorriso por sorriso. Toque por toque. Rafael soltou uma de suas mãos e pegou a caixinha de veludo no bolso. Então se ajoelhou. Bianca soluçou, suas pernas quase cedendo. Bianca Santos, você aceita se casar comigo? Aceita passar o resto da sua vida ao meu lado, me lembrando todo dia de que eu sou capaz de amar e ser amado? Aceita construir uma família comigo, enfrentar os desafios juntos, celebrar as vitórias juntos? Aceita ser minha companheira, minha melhor amiga, meu amor para sempre? Ele abriu a caixinha, revelando o anel que brilhava sob a luz das velas. Bianca olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. Aquele homem que havia sido tão frio e distante quando ela o conheceu. Aquele homem que agora olhava para ela com tanto amor que parecia impossível conter. Aquele homem que ela amava com cada fibra do seu ser. Sim, ela disse através das lágrimas. Sim, eu aceito. 1000 vezes sim. Rafael se levantou e colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Então a puxou para seus braços e a beijou com toda a intensidade do amor que sentia. Bianca se agarrou a ele, rindo e chorando ao mesmo tempo, incapaz de acreditar que aquilo era real. Quando finalmente se separaram, Rafael encostou sua testa na dela. Eu te amo tanto, Bianca, tanto que às vezes dói. Eu também te amo, Rafael, mais do que palavras podem expressar. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados, no mesmo lugar onde tudo havia começado. E era perfeito. Era exatamente como deveria ser. A notícia do noivado se espalhou rapidamente. A mãe de Bianca chorou de alegria. Os amigos a parabenizaram. Na empresa, a reação foi mista.
Alguns estavam genuinamente felizes pelo casal, outros ainda sussurravam, ainda julgavam. Mas Rafael e Bianca não se importavam mais. Eles haviam enfrentado coisas piores e saído vitoriosos. Uma fofoca aqui e ali não ia abalá-los. Os preparativos para o casamento começaram. Bianca queria algo simples, ao ar livre, com as pessoas que realmente importavam. Rafael queria dar a ela o casamento dos sonhos. Eles encontraram um meio-termo, uma cerimônia intimista em um sítio nos arredores de São Paulo, com vista para as montanhas. Apenas família próxima e amigos queridos. 3 meses depois, no dia do casamento, Bianca estava no quarto se arrumando com a ajuda de sua mãe e amigas. Ela usava um vestido branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Suas mãos, aquelas mãos calejadas que haviam trabalhado tanto, agora seguravam um buquê de flores silvestres. "Você está linda, minha filha", Dona Lourdes disse, os olhos marejados. "Tão linda e tão feliz. É tudo o que sempre quis para você. Obrigada por tudo, mãe, por me criar, por me ensinar a ser forte, por nunca desistir de mim. Eu não estaria aqui sem você. Você merece isso, Bianca. Merece toda a felicidade do mundo." Do outro lado do sítio, Rafael estava sendo ajeitado por seus padrinhos. Ele estava nervoso, mas era um nervosismo bom. O tipo de nervosismo que vem antes de algo maravilhoso acontecer. Ele ajeitou a gravata pela 10ª vez e olhou para si mesmo no espelho. Era o mesmo homem que há 1 ano e meio vivia isolado emocionalmente. Era o mesmo homem que tremia só de pensar em ser tocado. Não, ele era alguém novo, alguém melhor, alguém que Bianca havia ajudado a criar. A música começou a tocar e os convidados se levantaram. Rafael caminhou até o altar improvisado sob um arco de flores e esperou. Seu coração batia forte, suas mãos suavam, mas pela primeira vez era de empolgação, não de medo. E então ele a viu. Bianca apareceu no final do corredor improvisado, seu braço entrelaçado ao de sua mãe, um sorriso radiante no rosto. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela era a mulher mais linda que ele já havia visto. Não pela aparência, embora ela estivesse deslumbrante, mas pela luz que emanava dela, pela bondade, pelo amor. Quando ela finalmente chegou até ele, Dona Lourdes colocou a mão de Bianca na de Rafael. "Cuide bem da minha filha", ela sussurrou para ele. "Com minha vida", Rafael prometeu. O celebrante começou a cerimônia, mas Rafael mal escutava as palavras. Ele só conseguia olhar para Bianca, para aquela mulher que havia mudado tudo. Quando chegou a hora dos votos, ele respirou fundo. "Bianca, quando você caiu no meu colo naquele dia, algo dentro de mim que estava adormecido há anos acordou. Você me deu algo que eu achava que nunca mais teria: esperança. Esperança de que eu poderia ser feliz. Esperança de que eu poderia amar e ser amado. Esperança de que meu passado não definia meu futuro. Eu prometo passar cada dia da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Prometo te proteger, te apoiar, te fazer rir. Prometo ser seu parceiro nas alegrias e nas dificuldades. Prometo nunca esquecer do presente que você me deu, a chance de viver de novo." Bianca estava chorando abertamente agora. Ela limpou as lágrimas e começou seus próprios votos. "Rafael, quando te conheci, vi um homem cercado por muros, mas eu também vi algo além desses muros. Vi bondade, vi inteligência, vi um coração que estava machucado, mas que ainda batia. Você diz que eu te salvei, mas você também me salvou. Você me mostrou que eu era digna de amor verdadeiro, que meu passado, minha origem, nada disso definia meu valor. Você acreditou em mim, quando eu mal acreditava em mim mesma. Eu prometo estar ao seu lado sempre. Prometo te lembrar, nos dias difíceis, de quanto você evoluiu. Prometo te fazer sorrir, te confortar, te amar incondicionalmente. Prometo construir com você uma vida cheia de amor, risadas e cumplicidade." Não havia um olho seco entre os convidados. Até Rafael, que sempre lutou para demonstrar emoções, deixava as lágrimas correrem livremente.
Quando trocaram as alianças e o celebrante finalmente disse as palavras que ambos estavam esperando, Rafael beijou Bianca como se fosse o primeiro e o último beijo ao mesmo tempo. Os convidados explodiram em aplausos. Rafael e Bianca se viraram para eles, sorrisos enormes nos rostos, mãos entrelaçadas. Eles estavam casados. Eram marido e mulher. Eram família. A festa foi alegre e descontraída. Houve dança, risadas, comida boa e companhia melhor. Rafael dançou com Bianca sob as estrelas, seus corpos se movendo em perfeita sincronia, como se tivessem feito isso a vida toda. Você é feliz? Ele perguntou baixo. Imensamente, ela respondeu. Você? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. Rafael e Bianca se mudaram para um apartamento novo em Pinheiros, um meio-termo entre o luxo que ele estava acostumado e a simplicidade que ela preferia. Eles aprenderam a conviver, a dividir espaço, a construir uma rotina juntos, e cada dia era uma nova aventura. Foi 3 meses após o casamento que Bianca começou a sentir algo diferente, uma náusea matinal que não passava, um cansaço inexplicável, uma sensibilidade emocional aumentada. Ela já suspeitava, mas tinha medo de esperançar. Então, em um sábado pela manhã, enquanto Rafael ainda dormia, ela fez o teste. 2 linhas. Positivo. Bianca sentou na beirada da banheira, olhando para aquele pedacinho de plástico que mudava tudo. Ela estava grávida. Ia ser mãe. Eles iam ser pais. Lágrimas começaram a cair, mas eram lágrimas de alegria pura. Ela voltou para o quarto e acordou Rafael delicadamente. Ele abriu os olhos, ainda sonolento, e sorriu ao vê-la. Bom dia, amor. Tudo bem? Bianca sorriu através das lágrimas. Tenho algo para te contar. Ela lhe entregou o teste. Rafael olhou para ele confuso no início. Então a realização bateu. Seus olhos se arregalaram e ele sentou na cama rapidamente. Você está... Nós vamos ter um bebê, Bianca confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rafael a puxou para seus braços, apertando-a com força. Ele estava rindo, chorando, uma bagunça de emoções que ele nem tentou controlar. Eles iam ter um filho, uma nova vida, uma continuação de tudo que haviam construído juntos. Nós vamos ser pais, ele disse maravilhado. Eu vou ser pai, e você vai ser um pai incrível, Bianca garantiu. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Nós vamos criar essa criança com tanto amor, Bianca. Tanto amor que ela nunca vai duvidar, nem por um segundo, de quanto é querida e valorizada. Bianca assentiu, sabendo que ele falava de experiência, sabendo que ele daria ao filho deles tudo o que ele próprio não teve. Todo o afeto, toda a atenção, toda a segurança emocional. Os meses da gravidez foram mágicos. Rafael estava presente em cada consulta, cada ultrassom, cada momento. Ele conversava com a barriga de Bianca todas as noites, contando histórias, fazendo promessas, já amando aquele serzinho que ainda nem havia nascido. Quando descobriram que seria uma menina, Rafael chorou de alegria. Uma menina. Uma pequena versão de Bianca que ele poderia proteger e amar. Vamos chamar ela de Sofia, Bianca sugeriu. Significa sabedoria. E eu quero que nossa filha seja sábia, que faça escolhas melhores do que nós fizemos, que seja forte, mas gentil. Sofia Mendes Santos. Rafael testou o nome. Perfeito. No dia em que Sofia nasceu, Rafael pensou que seu coração explodiria de tanto amor. Segurar aquela criatura minúscula, ouvir seu primeiro choro, ver os olhos de Bianca brilhando de amor maternal, tudo aquilo era mais do que ele jamais ousou sonhar. Eles voltaram para casa 3 dias depois, com sua pequena família completa. Rafael ajudava com tudo, trocava fraldas, acordava de madrugada, embalava Sofia para dormir. Ele se entregou completamente à paternidade da mesma forma que havia se entregado ao amor de Bianca. Uma noite, enquanto Bianca dormia exausta e Rafael segurava Sofia no colo, olhando para aquele rostinho perfeito, ele se permitiu refletir sobre tudo o que havia acontecido. 2 anos antes,
Ele era um homem quebrado, isolado, convencido de que nunca seria capaz de amar ou ser amado. E agora ele tinha uma esposa que o amava incondicionalmente e uma filha que dependia dele completamente. Obrigado, ele sussurrou para Sofia. Obrigado por existir. Obrigado por me dar mais um motivo para ser melhor todo dia. Eu prometo te proteger, te amar, te ensinar tudo o que puder. E vou te contar a história da sua mãe, de como ela salvou seu pai só de existir. Sofia fez um barulhinho suave e apertou o dedo de Rafael com sua mãozinha minúscula. E naquele gesto simples, Rafael sentiu todo o peso e toda a beleza da vida. Ele não era mais o homem que tinha medo de ser tocado. Ele era um homem que não conseguia imaginar a vida sem os toques, os abraços, o amor. Bianca acordou e viu Rafael segurando Sofia, sussurrando coisas para ela, totalmente absorto naquele momento de pai e filha. Seu coração transbordou de amor. Aquele era o homem que ela escolheu. Aquele era o homem que a escolheu de volta. E juntos, eles haviam criado não apenas uma família, mas uma história de superação, amor e cura. São Paulo continuava sua rotina frenética lá fora, a cidade que nunca dorme com seus milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Mas dentro daquele apartamento em Pinheiros, uma história em particular havia encontrado seu final feliz. Uma história de um toque que curou, de um amor que reconstruiu, de duas pessoas que se encontraram exatamente quando precisavam uma da outra. E enquanto Rafael e Bianca olhavam para Sofia dormindo tranquilamente, eles sabiam que haviam vencido. Vencido o trauma, vencido o medo, vencido todos aqueles que duvidaram. Porque amor, amor verdadeiro, o tipo que cura e transforma, sempre vence no final. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Bianca tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de cura, superação e amor verdadeiro, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi o momento em que Rafael enfrentou seus fantasmas, o pedido de casamento na sala onde tudo começou, ou a chegada da pequena Sofia. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e provam que nunca é tarde para recomeçar, para amar e para ser feliz. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar no poder transformador do amor. Até breve.